I don't wanna die. Salve galerinha, aula 2 de atomística. Agora nós vamos falar sobre a estrutura atômica. Peço mais uma vez desculpa pela qualidade do áudio, da imagem, mas devagarzinho a gente vai tentando aí melhorar. Bom, quando a gente fala de estrutura atômica, nós já imaginamos o modelo de átomo, que é o que a gente conhece hoje. Algo elíptico, né, na sua forma elíptica, sim, com as camadas proposta lá pelo Bohr. Enfim, agora o núcleo já contendo a outra subpartícula, que são os nêutrons, que é descoberto depois do modelo atômico de Bohr, só lá em 1932. E as três partículas elementares de um átomo, que são os prótons, que estão no núcleo, representado pela letra P, que por convenção identificou-se ele como carga positiva. Os elétrons, que também por convenção carga negativa, que estão fora do núcleo, tá? Todos esses caras aqui são os elétrons. E os nêutrons, que é, obviamente, a carga neutra, que junto com os prótons estão dentro do núcleo de um átomo, tá? Além dessas três subpartículas, nós identificamos ainda o número atômico, que é representado pela letra Z, que é a mesma coisa que o número de prótons, a mesma quantidade que o número de prótons, que é uma unidade invariável, significa que cada um tem o seu, daqui a pouco vocês vão ver. O número atômico, inclusive, ele identifica qual átomo que é. Por exemplo, o número 11 é sódio, o número 12 é magnésio, cada um tem o seu número atômico específico. E o número de massa, que é uma unidade variável, significa que existem o mesmo átomo com número de massas diferentes, não tem problema disso acontecer, tá? A massa é representada pela letra A. Aqui está a representação, então, de um elemento químico. Percebam que eu tenho a massa, número de massa, o Z, que é o número atômico. Como ele é um átomo neutro, os átomos são neutros, na verdade, eu posso falar que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, sempre. Z é igual a P, que é igual a E, tá bom? A mesma quantidade. E o número de nêutrons, que não vai aparecer na tabela periódica, tá? Ele está aqui no meio, mas ele não aparece nos átomos na tabela periódica, mas eu calculo ele da seguinte forma. Eu subtraio o número de massa pelo número atômico. Pego um e subtraio pelo outro. Apenas tenho que me atentar que não há regra da posição desses números na tabela periódica. Eu identifico a massa como maior valor, sempre, independente de onde esteja, e o número atômico como menor valor. Pode estar no meio, pode estar no cantinho, pode estar os dois embaixo, os dois em cima, independente de onde apareça. Bom? Então, vejamos aqui um exemplo do cloro. Ó, propositalmente, eu coloquei os dois números em cima do cloro. Não tem problema, pode aparecer. O que eu falei para vocês? Que o menor valor é o que, jovens? Ó, número atômico. E o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, perceba que o menor valor é 17. Número atômico, número de prótons e número de elétrons vão ser 17. Tá? A massa é 35. 35,45, eu arredondo para 35, está aqui. E o número de nêutrons, vejam que no átomo eu não tenho nêutron, mas eu tenho condições de calcular. Basta subtrair a massa menos o número atômico. 35 menos 17 significa que o cloro tem 18 nêutrons. Tá bom? Então assim a gente acha de um átomo. Qual que é a diferença de um átomo para um íon? Íon, na verdade, eles vão possuir cargas positivas ou negativas. Eu não vou poder mais falar que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Atômico e próton sempre é a mesma coisa, tá? Agora, próton e elétron eu não posso mais falar que é a mesma coisa quando se tratar de um íon. O íon ele pode ser um cátion, tá? Quando ele for carregado por carga positiva, ou ele pode ser um ânion quando ele for carregado por carga negativa, tá? Cátion, positiva, ânion, negativa. Ele só vai ser positivo quando ele
perder, reduzir a carga de elétron dele, da eletrosfera. Ele só vai ser negativo quando ele aumentar a carga de elétrons dele na eletrosfera. Veja que eu não estou falando de núcleo, eu estou falando o que está em volta do núcleo. É ali que eu vou fazer as alterações quando eu tiver um íon. Perceba aqui no meu exemplo, onde eu tenho sódio, 11. O número atômico do sódio é 11. 11. Se eu tenho essa carguinha mais 1, significa que ele perdeu um elétron. Ele tem 11 cargas positivas. Ele perdeu uma negativa das 11 que ele tinha. Ele vai ter agora 10 elétrons. Tá bom? Entenderam? Na química é o contrário mesmo. Carga positiva você vai subtrair. Carga negativa nesse ânion aqui, se ele fosse um átomo, ele teria 8 prótons e 8 elétrons. Como ele tem essa carga menos 2, significa que ele aumentou a carga elétrica dele. Então, dos 8 aumentando com 2, ele passa a ter 10 elétrons. Tá? Nêutron não interfere, nêutron, o cálculo é a massa menos o número atômico, independente do número de elétrons. E aqui, como não tem carga, ele não é um íon, o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Ok? Agora eu vou trazer vocês aqui para um programinha que é chamado de PHET, para a gente poder exemplificar isso que eu estou falando aqui. Presta atenção, aqui eu tenho um átomo, tá? Um átomo sem nada ainda, e eu vou acrescentar um próton. Lembra que próton é a mesma coisa que número atômico, que é a unidade que vai identificar o átomo. Então, quando eu colocar um próton aqui, eu vou ter um símbolo, uma substância. Perceba que eu venho aqui, o próton, obviamente, no núcleo, ele não pode vir na eletrosfera, está aqui, ó, símbolo, hidrogênio, um próton, número atômico 1. Carga mais 1, porque ele não tem elétron. Ele é um íon. Quando eu colocar um elétron, ele vai deixar de ser um íon. Por quê? Ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ele é neutro. Agora, o que tem na massa? A massa é o núcleo. A massa é representada por prótons e nêutrons. Então, eu vou colocar um nêutron aqui. O nêutron não vai alterar a carga de ninguém, mas ele aumenta em uma unidade, porque agora eu tenho um próton e um nêutron massa 2. Professor, eu vou colocar mais um próton aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar positivo e vai mudar a substância. Ó, agora ele é o hélio, mais 1, porque ele tem um próton a mais do que um elétron. Vou colocar outro próton. Vou pegar outro próton aqui. Ó, mais 2, mudou a substância. Agora ele tem massa 4, porque ele tem 3 prótons e ele tem um nêutron. Entenderam? Vou colocar um nêutron. O que vai acontecer? Só a massa. A massa é uma unidade variável. Ela pode aumentar. Eu quero tornar esse átomo estável. Ele é carga mais 2. Ele precisa ganhar 2 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ó, perceba que agora ele é um átomo neutro. E por aí a gente pode ficar brincando com os átomos da forma que a gente achar melhor. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu? Até a próxima. A aula 1 está aí no link na descrição para você acompanhar na sequência. Tchauzinho.